Muito bem, sejam bem-vindos a mais um bate-papo comigo. E assim, Deus tem abençoado esses momentos na hora do almoço, de desfrutar um pouco. Não sei porque tanta moto barulhenta, gente, mas no nosso almoço desfrutar um pouquinho, né, de um bate-papo descontraído, de ouvir um pouco daquilo que no nosso dia a dia Deus pode nos abençoar, pode nos instruir, e sempre à luz da palavra de Deus, amém? Aqui é o dia inteiro assim, a igreja fica bem na avenida, bem colado com a avenida, igreja, uma calçadinha de 1,5 m, avenida, então ignore os barulhos, ignore de vez em quando eu olhando para lá, ignore de vez em quando eu olhando para lá, vai saber para onde que eu estou olhando, mas ignore. Queridos, vamos falar um pouquinho sobre chegada de pessoas na nossa vida. Em cada tempo, em cada etapa da nossa vida se levantam pessoas e pessoas. Por que eu estou te dizendo isso? Eu sempre trago aquela passagem de Esther, onde Mardoqueu diz para ela: Esther, você foi levantada para este tempo. Então existem pessoas na nossa vida que elas vão ser levantadas por Deus para um tempo, para um propósito, para uma direção especial. E eu quero te dizer com isso, que fases da sua vida Deus vai enviar pessoas para te incentivar, para te alertar, para te animar. Vão se levantar ao longo dos anos, ao longo dos períodos, ao longo das situações, muitas Estéres na sua vida. É Esther? Estéres? Não, Estéres, né? Às vezes, né? De vez em quando tem um pedagogo aí ouvindo, né? Depois me corrige, tá, pedagogo? Né? Você que ouve minha live aí, né? Me corrige. Mas enfim, deu para você entender, não deu? Então vão se levantar a Esther do seu tempo. Pode ser uma palavra, pode ser uma pessoa, né? Literalmente Deus vai colocar uma pessoa para aquele período. Não significa, eu trouxe até um culto falando disso, depois você procura aí nos vídeos, a jornada é o nome do culto. Não significa a pessoa que começou com você vai continuar ou chegar até o final com você numa caminhada. Existem pessoas que vão entrar naquele campo para te abençoar de tal maneira que é só para aquele tempo. Não é que você recebeu a bênção, você descartou a pessoa, não. Nem sempre quem começa conosco vai terminar conosco. Isso aí, às vezes, a gente até fica com o coração, poxa, na minha pior fase aquela pessoa esteve comigo e parece que os laços se estreitaram. Não é que os laços se estreitaram. É porque aquela pessoa foi levantada para aquele tempo. Não é que ela deixou de ser sua amiga, não é que ela deixou de orar por você, não é que ela deixou de torcer pelas suas conquistas, mas foi para aquele tempo. E eu gosto muito, quando eu estou conversando com a minha mãe, e de vez em quando acontecem situações, e ela fala assim, se é de paz, fica. Se não é, vai embora, é de pé. A gente brinca assim. Porque também, da mesma maneira que Deus levanta pessoas para nos abençoar, o diabo vai usar também pessoas vazias, mente vazia, coração vazio, para tentar nos prejudicar. Então a gente tem que ter esse discernimento, né, e aprender com Deus a estar esperto nessas coisas, né? Ah, pastora, mas esperteza é do diabo, né? A Bíblia fala, Jesus fala lá no Evangelho de Mateus, que a gente tem que ser prudente como a serpente e simples como a pomba. Tem que ter prudência na sua vida, tem que ter essa esperteza espiritual, né, para identificar que às vezes vão surgir pessoas que são mandadas de Deus, mas vão surgir pessoas também que vão ser um baita embaraço na sua vida. Vão ser aquelas pessoas que vão vir na maior simplicidade, vão chegar na sua vida naquele momento, talvez você, por estar sensível com a situação, pode pensar, não, essa pessoa vai me ajudar. E na verdade ela vai interferir nos planos que Deus tem para você.
né? Não que ela tem poder para tirar, ela não, o espírito que está nela, né? Enfim, mas são pessoas que realmente são atrasos para nós. Ao longo da vida você vai se deparar com muitas pessoas assim. Não fique triste não, que muitas vezes vão ser pessoas do seu convívio, vão ser pessoas, né, que você vai se afeiçoar, mas que verdadeiramente são situações e pessoas que vão te atrasar num determinado processo. Então a gente tem que ter essa expertise de perceber, não, eu vou amar aquela pessoa como Cristo amou, mas em determinadas áreas da minha vida eu vou dar um certo limite. Por quê? Porque às vezes a pessoa não tem o mesmo sonho que você. Por isso que Deus fala na palavra dele, tem que ser na mesma fé, tem que ser no mesmo espírito, né? Eu falei até no culto da semana passada que aquilo que muitas vezes é bom para mim pode não ser bom para você, e aquilo que é bom para você talvez pode não ser bom para mim. Isso vale para pessoas também, né? Nem sempre as pessoas que vão lhe ajudar vão me ajudar e vice-versa. Então, pastora, como é que eu faço para identificar? Primeira coisa, fruto do Espírito Santo, né? Depois que você tomar as pancadas na vida, depois que você, né, passe por experiências dolorosas, você começa a abrir os olhos. O Espírito Santo, ele começa a te dar esse discernimento, e esse fruto do Espírito se chama discernimento, né? É perceber as situações. É fruto ou é dom? Acho que é dom. Dom do Espírito Santo é dom. Um dom do Espírito Santo é discernimento de espíritos, mas eu vou confirmar aqui depois, mas é dom. Discernimento de espírito, para você perceber que quando aquela pessoa está vindo em paz, mandada por Deus, ou quando ela realmente está vindo mandada pelo diabo para te prejudicar. Por quê? Porque o diabo, ele perde tempo. Ele perde tempo, na visão dele está ganhando, mas na verdade ele perde. Mas ele perde um tempo para poder analisar a vida da pessoa, né? O que ela gosta, gostos em comum, e ela pega e prepara o enviado, né? O enviado do diabo, prepara o seu enviado, o seu emissário, né? Com os mesmos padrões que você tem. E aí você começa a se envolver ali numa amizade, pode ser num relacionamento, pode ser até numa visão errada. Por quê? Porque às vezes você está com outra pessoa dentro da igreja, né? Vamos botar aqui, vocês são companheiros de ministério, né? Estão participando. Mas muitas vezes você está aqui com o propósito de Deus, né? Eu vou fazer tal coisa, vai acontecer, e você, pela simplicidade de uma pomba, na simplicidade, não vê perigo em nada, compartilha aquilo que Deus deu para você. E aí você compartilha com outra pessoa, pode estar dentro do mesmo ambiente que você, né? Não necessariamente tem que ser uma pessoa de fora, às vezes é os de dentro. Não aconteceu isso com José? José tinha os sonhos dele, mas a família apoiava os sonhos, entendia os sonhos? Não. Vamos jogar o José no poço, né? Vamos vender o José. Então, queridos, nem sempre, né, quem está ao seu redor está preparado. Não é que a pessoa endemoniada não presta, não é isso que eu estou querendo te dizer, mas eu estou querendo lhe mostrar que nem sempre as pessoas ao seu redor, do seu convívio, vão ter a mesma visão que você, de um sonho que Deus deu para você, para um tempo para acontecer. Então você precisa ter essa prudência do Espírito Santo, né? Andar mais ligado com Deus, porque a gente, quando desliga um pouquinho de Deus, cada peça que aparece, cada situação, né? E às vezes vem problema em cima de problema, você acaba se envolvendo no problema das pessoas que nem era para você estar ali, nem era, mas você acaba, quando você vê, você já está lá na vida da pessoa, resolvendo os problemas para ela, se sobrecarregando, se chateando, ficando nervoso, vivendo uma situação que Deus não te chamou para viver, né? E tem um texto bíblico que a gente pode usar como base, sim, que está lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 4 e 5. Samuel tinha que ungir Davi como rei, mas ele estava temeroso por causa das pessoas, por causa da situação com o rei Saul, né? Como que eu vou ungir um rei se já tem um rei?
né? Mas era algo que só Deus e Samuel sabia. Então Samuel falou assim: Senhor, eu tô temeroso por Saul de ir lá ungir um novo rei, sendo que ele ainda está no trono. Não é que Deus ungiu Davi naquele dia ele era o rei de Israel e Saul tchau. Não, ia terminar o tempo de Saul e entrar o tempo do rei Davi. Mas o Samuel, por lidar com pessoas, e muitas vezes pessoas explosivas, como era Saul, né, pessoas de uma outra fé, o Samuel ele ficou temeroso. Então ele falou: Senhor, como é que eu faço? E Deus falou com ele, né, coloca paz. Vamos ler aqui o versículo 4, 1 Samuel 16, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 4. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. E então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a sua vinda, porque eles também tinham medo de Samuel, porque Samuel era o profeta da época. E Samuel está chegando, boa coisa não é. Que muitas vezes quando a gente vai passar a visão de Deus para alguém, já vem, né? Às vezes acontece: sonhei com você, a pessoa já, né, tem aquele tremor, né, digamos assim. É a mesma coisa com a gente, quando a gente vai receber uma notícia de alguém, a gente tem que saber se é de paz aquilo. Vai me edificar? Vai me alegrar? Tem um negócio para te contar, mas peraí, esse negócio que você tem para me contar vai me fazer crescer? Vai me abençoar? Não, então não quero saber. Às vezes é duro você ter que falar isso, mas tem hora, irmão, que você tem que fazer um corte rápido, Tramontina, corte rápido. Você tem que cortar, porque senão você perde tempo para ouvir aquilo ali, um tempo que você podia estar gastando em outra coisa. Aí você vai ouvir aquilo ali, na hora você pode falar: mas isso não tem nada a ver comigo, só ouvir. Mas de repente aquilo começa a maquinar na sua mente, desce no coração, você começa a olhar a pessoa com uns olhos diferentes. Então assim, se não vai agregar, coloca isso no seu coração. Se não vai agregar, fora. Se não vai edificar, fora. Se é uma amizade que vai te destruir, meu irmão, bloqueia, não é pecado não. Às vezes você tem que bloquear certas pessoas, porque se elas não estão preparadas para estar com você no começo, meio e fim, e você viu que o começo não foi legal, esquece o meio e fim, filho. Manda embora, despede. Faz igual os discípulos: Senhor, a mulher vindo gritando atrás de nós, despede ela, o Senhor está ficando gritando atrás de nós. Tem gente que vem gritando atrás de você, gritando com a fofoca, gritando para prejudicar alguém, gritando a falta de fé, a dúvida, porque às vezes você está com uma fé tão grande, né? Não vamos terminar o versículo, calma. Pastor, é meio aleatória mesmo. E às vezes você está com uma fé tão grande e vem a pessoa usada pelo diabo para dar um balde de água fria na sua fé. Mas você sabe que não é assim, né? Você sabe que as coisas são diferentes, na prática são diferentes, tudo é difícil, querido, tudo. Nada na vida é fácil. Até para você chegar no útero da sua mãe foi difícil. Você competiu lá com mais de 1 bilhão lá de outros irmãozinhos seus. É difícil. Crescer, nascer é difícil, tanto para quem põe no mundo, para quem cria e para quem tá crescendo também. Lidar com todas as situações, crescer é difícil, pagar boleto é difícil, trabalhar é difícil. Tem nada fácil, conviver com a pessoa é difícil. Não vem falar casamento, lua de mel, para com besteira. A gente sabe que conviver com outra pessoa é difícil, que você é de um jeito, a pessoa é de outro, você tem que acostumar, enfim. Então, você tem que colocar essas coisas na tua vida, né? E colocar um sentido. Nem sempre que está no começo vai estar no meio, vai estar no fim. Então é de paz? Então eu vou ouvir. Vai me fazer bem? Vai agregar meu sonho, minha fé? Né? Sim. E outra coisa, antes que eu perco aqui a linha do raciocínio, você tem que largar de ser boca aberta. Sim, tem que largar de ser boca aberta. Porque muitas vezes Deus te dá uma visão, Deus te dá um sonho, ou alguém vem e te faz uma proposta, não indecente, tá? Uma proposta boa, né, no seu ambiente de trabalho. Aí você fica tão feliz, tão empolgado, que vai lá e abre para quem não está preparado para ouvir. Não é que não deva ouvir, mas talvez aquela pessoa naquele momento ela está vazia, né? E uma casa vazia é propícia para espírito maligno entrar, negatividade entrar, inveja entrar,
E aí você fala com toda boa vontade, com toda a simplicidade da pomba, faz cara de pomba. A simplicidade da pomba, vai lá e fala. E aí o diabo já está dominando aquela pessoa começa a falar o contrário. Mas fulano, você sabe como é que fulano é, né? Você sabe como é que aquela empresa é, né? Mas com esse governo, sempre tem alguma coisa para jogar como um balde de água fria na sua fé. Então você tem que colocar no seu coração, de paz. E corta vínculo, não. Eu não tenha medo, não. Corta vínculo. Tem pessoas que você vai amar pro resto da vida. Vai guardar no coração, na caixinha pequenininha de lembrancinha no seu coração, mas é só lembrança. Tem pessoas que, infelizmente, aqui na terra, não quer dizer que no céu não vai estar com você, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas tem pessoas que você vai ter que levar só na lembrança, e coisa boa, né? Só a parte de lembrança de coisa boa, mas que você não vai poder carregar, que é muito peso, é muito atraso. Então, eu estava até conversando com um amigo meu essa semana, estava falando com ele, né? Às vezes, o que acontece? Você leva situações para sua vida que você poderia estar bem mais adiantado, mas você perdeu tanto tempo com alguém, você perdeu tanto tempo remoendo uma emoção, você perdeu tanto tempo que aquilo tirou a sua paz, né? E a Bíblia diz que o Senhor, lá em Isaías 26, diz que o Senhor conservará em paz, né? Aquele cuja mente, cujo propósito está firme nele. Mas esse desvia o seu propósito porque alguém te fez desviar. Você estava tão confiante, tão firme, né? Teve uma hora que até eu creio que até o José pensou assim, gente, será que esse sonho é de Deus mesmo? Porque não é possível que só eu esteja acreditando e a família inteira contra mim. Mas quando ele passou o propósito e aconteceu o que Deus previu que ia acontecer, ele entendeu, não, aquilo que Deus põe é real, né? Aquilo que Deus põe na nossa vida é totalmente real. Deixa eu ler uma frase aqui que eu separei. Não destrua, deixa eu ver aqui, peraí, tá do outro lado. Não destrua duvidando aquilo que Deus construiu. E às vezes Deus construiu para você uma vida totalmente de conquista, e às vezes por medo você está destruindo, por estar andando em má companhia, está destruindo. A Bíblia diz, através de Paulo, que as más conversações, elas corrompem um bom costume. Eu ouvi isso, eu tinha 16 anos, se eu não me engano. Eu ouvi isso da boca de um pastor. Na época eu estava começando a querer caminhar na igreja. Estava eu e um rapaz conversando no portão da igreja, né? Sem intenção ruim nenhuma, só estava ali conversando, eu sou uma pessoa que gosta de conversar. E aí, o pastor passou, não me conhecia, olhou para o rapaz, olhou para mim, eu, uma moça, um rapaz conversando na porta da igreja, no portão, porque a igreja tinha um portão, tinha um pátio e depois vinha a igreja. E ele parou e falou assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, mas só que ele falou olhando para mim. As más conversações corrompem os bons costumes, né? E na hora eu fiquei muito chateada. Quem ele pensa que ele não me conhece? Tá achando que eu vou corromper o pupilo dele? Eu levei pro lado pessoal. Mas com o passar do tempo, eu fui entender, não é que eu seria uma má companhia para aquele rapaz, ou aquele rapaz uma má companhia para mim, mas muitas vezes o tipo de conversa que você tem com alguém pode fazer você se tornar uma bênção, um conquistador, ou pode fazer você se tornar um nada na vida. Então era esse cuidado que tanto o apóstolo Paulo estava tendo com a igreja de Corinto, quanto aquele pastor teve comigo. Ele, você é uma moça, tá aí cheia de sonhos, cheia de realizações, né? Cuidado com o que você ouve. E muitas vezes a gente tem que preservar os nossos ouvidos, o nosso coração. Eu aprendi com um pastor que eu gosto muito, né? Eu considero ele como meu pai, e eu aprendi com ele a não levar problema de fora para dentro de casa, porque você acaba corrompendo a sua casa tem que ser lugar de refúgio, enfim. Então aquilo que é de paz vai ficar, e é esse discernimento que eu quero que você tenha, que aquilo que é de paz vai ficar, mas o que não for de paz, some, sai de reto, Satanás, some, né?
abstém da sua vida, tira, corta, desfaz os laços, corta laço, joga as fitas fora para não amarrar o laço de novo, né? Não é errado. Se não está te fazendo bem, ver certa pessoa até na rede social, né? Cuidado com o ranço, hein? Não é isso que eu estou falando. Mas se até a publicação da pessoa te gera um mal-estar, para que você vai ficar olhando aquilo? A rede social é livre, gente. Vai lá, aperta o botãozinho. Agora o Facebook está com um botão novo, né? Antigamente era deixar de seguir ou desfazer a amizade, né? Aí, bom, pelo menos no meu tá assim, desamigar. E tem hora que você tem que desamigar, querido. Você tem que desamigar, né? Que você vai se tornar uma pessoa metida, soberba, só eu e eu, não, né? Mas você tem que ter prudência, né? Você tem que fazer seleções na sua vida. Nem todo mundo que está preparado para entrar dentro da sua casa, né? Todo mundo está preparado para entrar na sua vida. Então, fazer igual a minha mãe faz. É de paz? Fica. Se não é, some. E aqui Samuel estava preocupado, o povo também preocupado com Samuel. É de paz a tua vinda? Versículo 5, e disse ele, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou ao sacrifício. Então Samuel disse, a minha vinda é de paz. E eu vim sacrificar o Senhor, eu vim amando do Senhor. Então toda vez que alguém tiver, por mais que você seja uma pessoa curiosa, pastor, você não é curiosa? Eu só me dou de mal com essas coisas, né? Então eu estou aprendendo a ser mais seletiva. Estou aprendendo a não me envolver tanto com aquilo que não é da minha alçada, a não me envolver tanto com aquilo que Deus não me chamou para me envolver. Então você tem que aprender a ser uma pessoa mais seletiva, né? A pessoa, tem um negócio para te contar, o ouvido coça, né? A curiosidade, aí é de fulano, é de fulano, mas assim, vai edificar, é de paz, então não quero nem saber. E quando eu parei de emprestar os meus ouvidos para Satanás ficou furioso, ficou. O que está acontecendo com você? Você está diferente? Não, eu estou aprendendo com os tapas na cara que a gente leva na vida e da vida também. A gente está aprendendo que as coisas de Deus são de paz. Deus é de paz e não de confusão. Ele não vai habitar no meio de confusão. Se aquilo que você vai ouvir vai trazer confusão física, sai fora. Se aquilo que você vai ouvir vai te trazer uma confusão mental, sai fora. Porque, irmãos, queridos amigos, né? Porque eu estou falando para irmãos, amigos, queridos, conhecidos, né? A mentalidade da humanidade, querido, está terrível. As pessoas estão sofrendo com transtornos psicológicos terríveis, porque além das suas emoções não tratadas, ainda estão tendo que lidar com problemas que não são delas, estão se preocupando com coisas que não são dela, né? Então ela está sobrecarregando o cérebro, está a ponto de pifar, e ela fica aquela confusão mental, né? Começa a mexer com o cérebro, mexer com a estrutura dela, tá sempre não está em paz, está sempre preocupada, agitada, nervosa. Então assim, olhando à luz da palavra, é de paz, então fica. E você tem que fazer essa oração para Deus, Senhor, aquilo que vai me trazer paz na minha vida, eu dou liberdade, né? De vez em quando a gente tem que fazer essa oração para Deus. Senhor, eu não quero meu livre-arbítrio hoje não, vou deixar por conta do Senhor, porque às vezes o nosso livre-arbítrio tá meio corrompido, né? Pela sensibilidade. Mas tadinho de fulano, tadinho, filhote de rato que nasce pelado, né? Porque na hora que você estiver passando por uma crise, na hora que você estiver passando por uma situação terrível, tadinho não vai ter lá para te ajudar, não. E é isso que você tem que entender. Infelizmente, você vai ter que lidar com situações que às vezes a pessoa não vai estar ali por você, né? Não, tamo junto. Olha, eu odeio essa expressão, quem me conhece sabe disso, mas é ódio mesmo. Por quê? Porque a pessoa fala, tamo junto, mas na hora que você precisa, some, e não dá nem satisfação. Tamo junto nada, eu tô junto com Deus. É igual compra um carro, coloca aquele adesivão lá, a serviço do rei, mas aí quando você precisa de pedir uma carona, não posso.
Quando tem que levar alguém para o hospital, tô sem gasolina, o carro tá quebrado, eu já tenho um outro compromisso. Caramba, pra que faz um negócio desse? Então esse negócio de estamos juntos, você me perdoe, você me desculpe, desabafo, mas não é comigo não. Tô aqui pro que der e vier. Se você não vai estar ali, então não prometa aquilo que você não pode cumprir, tá? Você não prometa, porque vai chegar uma hora que a pessoa vai precisar e ela vai lembrar de você, né? Não, fulano prometeu que estaria aqui quando eu precisasse. Aí você vai lá e se frustra, decepciona. Você está mexendo com a emoção da pessoa, rapaz. Moça, homem, mulher, menino que está ouvindo, não sei. Cuidado. Você mexer com a emoção, a expectativa de alguém, para isso não acontecer com você também. Aquilo que você não quer para você, não queira para os outros. Não faça para os outros. Então Samuel falou: é de paz a minha vinda, eu vim em nome do Senhor. Então ora a Deus: Senhor, é de paz isso aqui para mim? Se não for, Senhor, mesmo que eu não queira, mas manda embora. Porque, queridos, só tem duas leis. A minha aliança está aqui, porque às vezes meu dedo incha. Só tem duas leis que regem: a do bem e do mal. Então elas ficam assim, elas são pareadas. Então, a partir do momento que o ser humano tem um entendimento, se entra o bem, o mal tem que sair. Se entra o mal, o bem sai. Luz, treva sai. Entra a treva, a luz sai. Então, assim, não é uma coisa que eu estou escolhendo. Não, é o que rege, né? Ou você serve a Deus, ou você serve as riquezas desse mundo. Não tem meio termo. Mas eu não sou nem de Deus nem do diabo. Mas não existe. Ou é Deus ou é o diabo. Então, assim, não é uma escolha que você faz, é algo automático. Se você fala, eu vou andar no meu caminho, você pode contar que não é o caminho de Deus. A caminho que aos olhos do homem parece bom, mas o final é final de morte. Nem tudo aquilo que aos meus olhos parece bom vai ser bom. Então, eu tenho que aprender, diante da palavra, a ser uma pessoa mais firme. Aprender a dizer não, a impor limites. É de paz a sua vinda? Mas não tenha medo não. Mas vai magoar fulano. E você pode se magoar? Pode se arrebentar? Então é aí que entra a prudência da serpente. A serpente, por ser um animal peçonhento, e não ter a convivência aberta com outros animais, ela precisa ser prudente. Então é essa prudência que Jesus estava falando com os discípulos. Seja simples como a pomba. Não é uma pessoa que vai ver maldade em tudo, é simplicidade, vive a vida com simplicidade, mas tenha prudência, seja seletivo com quem entra na sua vida e tome uma decisão para mandar embora quem precisa mandar. Vou mandar meu marido embora, vou mandar minha mulher embora. Não foi isso que eu falei. Eu estou falando de pessoas que não vão te acompanhar na visão de crescimento, que não vão te acrescentar espiritualmente. E isso vale para pessoas, mas vale para coisas também, né? Às vezes você está assistindo uma programação que aquilo tá tirando a sua paz, né? Minhas filhas é assim, eu sou bem, como eu posso dizer, eu sou bem aberta com elas, né? Mãe, posso assistir isso aqui? Eu já sei o resultado lá na frente. Foi só, não pode, por isso. Mas eu quero. Teve um dia que eu deixei, mas fiquei vigiando, né? Aí de noite, eu tô com medo, não tô conseguindo dormir. Mamãe viu o gostinho. Lembra que eu falei pra não ver que aquilo não era de Deus, tal? Vai lá, assiste de novo. Liga a televisão lá, você não tá com medo? Nossa, pastor, a senhora é dura. Mas são essas durezas que ajudam a forjar o caráter de uma pessoa. Ela tem que entender que aquele relacionamento tóxico está tirando a paz dela. Aquela amizade está tirando a paz. Aquela programação, por que eu estou falando de programação? Porque nós estamos aqui na hora do almoço, né? Talvez as pessoas vão até ver outro horário, porque o horário de almoço é tão rápido, às vezes, para quem trabalha. Mas vamos aqui, na hora do almoço a gente está aqui compartilhando a palavra, coisas que acontecem no dia a dia. Mas tem gente que almoça diante de um telejornal que é notícia ruim do começo ao fim.
Das 7 horas da manhã tem o primeiro telejornal. Tô falando do local, principalmente esses jornalecozinhos aí que é tão sensacionalista que faz sucesso como eu nunca vi, né? Coloca um apresentador lá brincando, falando besteira, aí pô, gosta, negada gosta, né? E ainda fala mal dos outros, fala da violência, com humor, como se fosse uma coisa engraçada. E aí a pessoa 7 horas da manhã tomando café e fazendo o quê? Ouvindo aquela má notícia. Tá ouvindo. Fulano matou ciclano, estuprou ciclano, não sei o quê, e roubou. A mulher que deu uma paulada na cabeça do marido. Aí a pessoa ri junto ali, nem percebe que aquilo é fora dos padrões de uma pessoa normal. Aí dá meio-dia. Estamos aqui de volta, meio-dia, horário do almoço, nossa, né? Você entendeu? E aí, querido, de novo, repete as de manhã. Se eu cortei televisão lá em casa, tem televisão na minha casa? Tem, eu assisto, né? Mas eu tirei a antena, não assisto mais essas coisas secular, não. Eu deixo a TV paga porque eu vou lá e seleciono o que eu quero ver, né? Então vamos lá. Aí tá na hora do almoço. Acabou de acontecer agora, assassinato em tal bairro. Aí filma lá a pessoa lá no chão, filma as pessoas gritando de desespero para quem perdeu. Gente, imagina para uma mãe que perdeu um filho, o pior que o filho fosse, mas ainda era o filho dela. Foi aquele bebezinho que ela tirou, que o médico tirou do ventre, entregou na mão dela, mamou no seio, ela cuidou, né? Tudo bem que tudo bem não, né? Mas falando assim, aconteceu os desvios da vida, aquele bebezinho tão bonitinho se tornou uma pessoa que a mãe não programou para ser, mas aconteceu. E aí é o filho dela que está deitado ali. Para muitos que estão vendo, olha lá o marginal, plantou, colheu, a gente sabe disso. Mas a mídia é tão sensacionalista, por quê? Porque você dá ibope. Você dá ibope para coisa ruim. O que fofoca sempre vem no seu ouvido porque você dá ibope? Então seleciona o que você vai ouvir. Fulano que vai te contar. Não quero saber não, corta na hora. Hoje eu não tenho medo mais de cortar não. Não tenho não. Né? Não tenho medo de ir lá fazer um botão desamigar, ocultar a história. Não tenho medo mesmo. Não tenho receio nenhum. Antes eu tinha medo de desagradar, estava sendo desagradado. Então voltando aqui, a pessoa está ali, pratão de macarrão, carne, comendo, está comendo com sangue. Já tomou café com sangue, está comendo com sangue. E para a mãe que perdeu, é o filho que está lá, é o marido, né? Para aquela cena da mãe batendo no pai, imagina o filho vendo aquilo. Para muitos, olha lá, o casal de doidos se arrebentando na rua, fazendo barraco. Para quem está ouvindo, vendo, é sensacionalista. Mas ninguém imagina os filhos daquele casal como é que tá. Então são coisas que, querido, por favor, né? Aí a pessoa tá tão cheia dessas porcarias que ela começa a se tornar julgadora. A paz já foi embora. Ela nem percebeu. Mas a paz do interior dela, deu linha. Por quê? Porque entrou a violência. Entrou a guerra. Onde entra a guerra, a paz sai. Se a paz entra, a guerra sai. Você entendeu agora? Desgraçado, tem que morrer mesmo. Que homem sem vergonha, vive no boteco, tem que apanhar mesmo. E aí, coloca aquelas situações e a pessoa acaba pecando ali junto, matando junto, condenando junto. E ela não percebe. Aí ela volta pro trabalho, vai fazer as suas coisas do dia a dia, e aí volta às 6 horas da tarde. Porcaria do jornal lá de novo. Aí que ela viu de manhã, ela viu de tarde, os acontecimentos da noite começam a passar. Agora eu te falo, como é que dorme uma pessoa dessa? Com a mente perturbada, o coração perturbado, os olhos perturbados. E fora quando não vê no celular porcaria. E aí vai dormir como? Não dorme, não descansa. Aí acorda arrebentado no outro dia, vai trabalhar a mesma rotina. Mesma rotina. Não muda nada, a pessoa perde a paz. Não adianta, querido, querida, não adianta chegar no final do ano, colocar roupinha branca de virada de ano para ter paz, não. Deus te dá a paz, mas quem perde é você. Você mesmo perde com as suas atitudes.
Não adianta fazer caminhada da paz com bandeirinha, com pomba branca. Não adianta não. Se você tá abrindo mão da sua paz por certas coisas que não estão valendo a pena. Ô Samuel, você está chegando aí, é de paz? É de paz, eu vim em nome do Senhor. Deixa o Samuel chegar na sua vida, querido. Deixa o Samuel chegar na sua vida, querido. É de paz? O que você vai me contar é de paz? E em casos que você não pode perguntar, Senhor, essa pessoa está chegando na minha vida agora, é de paz? Você que é pastor, esse membro está chegando na igreja agora, é de paz? Até isso. Até isso. Você está lá no setor de trabalho, um funcionário novo. Senhor, esse funcionário vai ser de paz para a empresa? Todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa congregar na igreja. Mas se aquilo for tirar a paz, Deus não está junto, não. Que Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. E a Bíblia diz que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Tá bom? Então fica essa reflexão. Sua vinda aqui no canal é de paz? Então fique. Seja bem-vindo sempre. E se a minha vida for de paz para você, se sinta à vontade para abrir teu coração, nos procurar para algum aconselhamento, alguma direção de vida. No final de cada culto tem o nosso telefone, manda lá um WhatsApp e seja abençoado em nome de Jesus, tá bom? Então até a próxima quarta-feira com mais um bate-papo comigo. E seja de paz, tenha paz, viva em paz, ó. Deus abençoe.